Fala, rapaziada do canal Futimundo, tranquilo? Hoje trazendo mais um episódio aqui da nossa resenha do nosso podcast. O convidado de hoje é o Eduardo Afonso, da ESPN. Fala um pouco aí pra gente como você se tornou esse jornalista, o que é a sua carreira. Tudo bem, Arthur? Grande abraço a você, um abraço a todo o pessoal que acompanha aí o Futimundo. Obrigado pelo convite, um prazer imenso estar aqui, poder dividir um pouquinho da minha carreira, da minha experiência, das minhas histórias com você e com aqueles que vão acompanhar essa transmissão, esse programa. Vou tentar resumir, porque senão ficar falando muito aqui, né? Estou com 33 anos de carreira, mas comecei basicamente no rádio, primeiro como DJ musical, na Brasil 2000 FM, uma emissora aqui de São Paulo, em 86, era parte do meu pagamento da faculdade em Morumbi, que era dona da rádio, então eu fazia faculdade e pagava trampando na rádio. Lá eu comecei como atendente de telefone, separava disco, fazia, enfim, tudo. Lá mesmo eu me tornei locutor, apresentador musical, e lá mesmo eu tive minha primeira experiência com futebol. Uma coisa que eu e outros colegas na época resolvemos implantar lá, sem ajuda nenhuma da rádio financeira, mas a gente resolveu começar a fazer primeiro uns boletins de esporte e depois fizemos até uma transmissão meio diferente, mas na época, uma das primeiras transmissões de futebol no FM de São Paulo foi a final do Campeonato Paulista de 1988, Corinthians e Guarani, que o Neto fez um golaço de falta lá no Morumbi de bicicleta, de bicicleta, e o Viola fez o gol do título lá em Campinas. A gente não transmitia o jogo todo, mas era uma música que tocava no estúdio, ia pra gente, a gente contava um pouquinho como estava o jogo, depois voltava pro estúdio, e foi assim nos dois jogos, foi minha primeira transmissão. Saí de FM, trabalhei fui para uma FM de Itu, também no começo como DJ musical, mas na verdade quando eu fui para lá eu já sabia que tinha uma equipe de esportes que acompanhava o ituano, e eu fui com a pretensão de entrar na equipe de esportes. Isso aconteceu em 89, na quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, eu comecei a fazer jogos do Ituano e Capivariano foi meu primeiro jogo lá em Capivari. Deu um pouquinho de sorte, porque aquele ano, Arthur, o Ituano acabou batendo campeão da A2 e pela primeira vez subiu para a Série A1 em 90. Então, em 90, eu fiz também a primeira participação do Ituano, esse Ituano que nós conhecemos hoje, só que ele tinha outro nome. Ele não era Ituano Futebol Clube como é hoje, chamava Ferroviário Atlético Ituano, mas a camisa era a mesma, o distintivo mesmo, o estádio era o mesmo, Novelli Júnior, só que era menor, não tinha tantas arquibancadas. Aí, no final de 90, eu vim para São Paulo, voltei aqui para minha casa, estava cansado de morar no interior. Trabalhei na Rádio Difusora Oeste de Osasco por 4 anos, também lá fiz de tudo, plantão esportivo, apresentei jornal, fui repórter do jornalismo, do esporte, fui discotecário, enfim. E aí sim, o grande pulo da minha carreira foi no final de 93, quando eu fui convidado para fazer férias na Rádio Bandeirantes. Era só um mês, só dezembro de 93, e eu acabei sendo contratado em 94. Fiquei 13 anos e 6 meses, 13 anos e meio na Bandeirantes. Em 2007, a ESPN abriu uma rádio, que era a Rádio Eldorado ESPN, foi feito o convite e eu acabei aceitando, mesmo estando bem na Bandeirantes, mas achei que era um desafio legal, sempre gostava muito da ESPN como TV a cabo, falei, deve ser um projeto bom, e não me arrependo, foi sensacional. A rádio durou de 2007 até 2013, aí em 2013 a rádio acabou e eu fui para a TV, e tô lá desde 2013 até agora, 2020, mesmo com essa pandemia toda, sem ir na redação há 150 dias, mas eu estou trabalhando de casa, estou lá, muito feliz, e nesse tempo todo aí, 22 anos, como setorista do São Paulo, acompanhando as coisas do São Paulo, que também é uma coisa que eu tenho bastante orgulho em estar tanto tempo num clube tão forte, tão tradicional como setorista. Isso que eu ia te perguntar, como você se sente sendo setorista, como que é os bastidores, se os jogadores te tratam bem, assim, como que é? Então, Arthur, eu acho assim, acho que o jogador ele não trata bem o jornalista, ou trata mal pelo fato do cara ser ou não setorista, né? Enfim, mas é óbvio que quando você está todo dia, não agora, né? Mas quando vamos pensar na vida normal, quando você está todo dia no CT, você está em todos os jogos, você está viajando quase todos os jogos fora que os caras fazem, você acaba ganhando um respeito com o grupo de jogadores, entendeu? A chance de um atrito ela é menor, porque o cara vê você todo dia, se tiver alguma coisa que ele não gostou, se eu tiver alguma coisa que eu não gostei dele, a gente vai chegar ali no CT, ou numa viagem, ou no hotel, e bater um papo e resolver, e não abrir espaço para que isso vire uma bola de neve, um problemão, entendeu? Quando o cara não é setorista, que o cara vai só esporadicamente, às vezes o jogador não gosta de uma pergunta, ou não gosta de uma matéria, e pega uma birra do cara sem conhecer o cara no dia a dia, entendeu? E isso é mais difícil para resolver. Mas eu não acho assim que o respeito seja porque eu sou setorista. Acho que assim, o respeito que a gente adquire é pelo nosso comportamento, é pela forma honesta de trabalho, é pelo fato de eu, como setorista, não tô lá para derrubar ninguém, nem para falar mal de ninguém. Se eu der alguma notícia ruim, é porque essa notícia aconteceu, porque os caras proporcionaram que acontecesse alguma coisa ruim que eu tenho que relatar, porque essa é a minha função. Eu não posso misturar
qualquer vínculo que eu tenha de amizade com o meu trabalho, porque senão eu me perco como jornalista, entendeu? Então, acho que é respeito, cara. Da mesma forma que eu respeito a todos, eles me respeitam também. Mas eu sei que eles respeitam também todos os outros jornalistas que vão. Se tem um atrito, o negócio é resolver. Eu já tive alguns atritos e já consegui resolver da melhor maneira possível. Então, você tá há 22 anos, né? Então você pegou uma fase vitoriosa de São Paulo Sim, sim. e agora pegou uma fase ruim. Justamente. E tem alguma diferença, tipo, nos treinos que você cobre, no hotel, essas coisas? Questão de cobrança? Então, Arthur, a diferença que tem, eu não atribuo muito à falta de títulos, cara. É óbvio que o que você tocou é importantíssimo. Eu peguei uma fase, na década passada, que o São Paulo ganhou tudo, né? Ganhou, o último Paulista foi em 2005, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, depois pegou aquela sequência do tricampeonato brasileiro, que coincidiu até com a minha mudança de rádio, né? Porque eu fiz o primeiro campeonato pela Bandeirantes e os dois outros pela ESPN já. Porque, assim, quando eu mudei de emissora, Arthur, isso é legal contar. Como eu fui assim, os caras foram atrás de mim me procurar, eu consegui colocar na hora da negociação algumas coisas que eu gostaria que permanecessem, entendeu? Além da parte salarial que você negocia algumas coisas. E uma das coisas que eu coloquei na mesa na hora de conversar com o Trajano, com o pessoal da ESPN, foi: eu gostaria de continuar como setorista do São Paulo, porque eu já estava ali em 2007, eu já vinha de 7 anos seguidos pela Band, mais 2, eu tinha ido em 2000 para o Corinthians, 98 e 99 eu também tinha sido setorista. Então, eu tinha já 9 anos de setorismo do São Paulo em 10. Então, eu coloquei isso, porque eu falei, eu vou para uma emissora nova, para eu me destacar lá, se eu mudar de time, até eu fazer fontes, até eu conseguir construir uma história como eu tenho de São Paulo, vai demorar. Então, eu prefiro ficar mais confortável cobrindo o time que eu já vinha cobrindo na Band. Então, aí calhou de eu ficar no São Paulo. Obviamente, que era boa aquela época, viu, Arthur? Você tinha assim, mas era boa porque assim, o jornalismo, na verdade, é que mudou bastante. Não foi a questão dos títulos, é que coincidiu que na década em que o jornalismo era de um jeito, São Paulo ganhava tudo. E na década que o jornalismo, a cobertura mudou, São Paulo não está ganhando nada. O que mudou, na verdade, da nossa relação é que assim, a internet, num todo, e principalmente as redes sociais, elas trouxeram uma avalanche de informações, né? Hoje todo mundo pode ter um blog, pode ter um website, um web TV, um web rádio, pode ter uma conta e sai publicando o que quiser. Não existe controle. Cada um publica, cada um se responsabiliza por aquilo que publica. O torcedor, ele publica uma coisa mais passional. Ele publica, às vezes, vontades, incertezas, críticas. Enfim, não é uma coisa que o cara sabe o que está acontecendo, mas ele vai lá e expõe sua opinião. Ele está muito certo em fazer isso. Ele é torcedor, ele tem que ter voz em algum lugar. Como está cada vez mais difícil ter voz no estádio, a rede social virou uma arquibancada virtual, né? Só que, assim, também cresceu muito o número de jornalistas, de notícias, algumas fake, outras não. Então, os clubes, o que fizeram de uns anos para cá, e o São Paulo está incluído, eles começaram a limitar a presença de jornalistas nos treinos do São Paulo, entendeu? A gente não tem mais aquela liberdade, por exemplo, que eu tinha naquela época, e que, coincidentemente, era uma época vencedora. Então, hoje você vai para o CT, hoje não, porque hoje a gente nem pode entrar no CT com a pandemia, mas numa época normal, você vai para o CT e você fica às vezes, só 15 minutos, só pode gravar rapidinho o começo do treino, então você só entra no final para fazer uma entrevista, você vai perdendo tempo de cobertura. Por quê? Porque se o São Paulo e os clubes tiverem que abrir o CT para todo mundo entrar, como tem muita gente, vai ter 200, 300 pessoas por dia cobrindo o treino. Então, eles estão dando uma segurada, entendeu? E aí mudou tudo, mudou até a relação, tudo mais. O que me deixa confortável ainda, primeiro, são os meus anos de jornalismo e de São Paulo. E segundo, porque eu praticamente viajo em todos os jogos do São Paulo. Então, na concentração fora de São Paulo, que ela não é fechada, eu consigo ter um contato maior e fazer uma amizade maior com os jogadores e conseguir informações e marcar entrevistas. Enfim, eu consigo ter uma liberdade maior. Normalmente, quem não viaja tem um pouco mais de dificuldade para fazer isso. Mas está muito diferente, Arthur. Está muito diferente. Assim, nossa, te contar como era a minha cobertura lá no ano 2000, 2005, com a liberdade que a gente tinha no CT. Para hoje, você vai achar que é outro esporte, que é outro jornalismo, que está muito diferente. Então, duas dúvidas que eu tenho disso que você falou. Tipo, antigamente era mais liberado, tipo, o treino inteiro? Sim, muito mais liberado. E você, como setorista, que você falou das fake news, você acha que, tipo assim, notícia do São Paulo você tem mais chances de entregar notícia real, essas coisas? Ou você acha que é, tipo, tudo para todo mundo? Não, então vou começar com a primeira. Só para você ter uma ideia,
a sala de imprensa, antes, quando eu comecei no São Paulo, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no CT da Barra Funda, ou se já viu fotos e tudo mais. Nunca. Não, já vi foto, mas nunca. Tem o campo principal ali, que é onde tem a arquibancada, e ali embaixo daquela arquibancada era a sala de imprensa. Ou seja, os jogadores para ir para o vestiário tinham que passar pelos jornalistas obrigatoriamente. Podiam até não falar, mas você via os caras passando do seu lado o tempo todo. Então você tinha contato, mesmo que não fosse uma entrevista, você podia trocar uma ideia, perguntar uma dúvida, enfim, né? E isso acabou. Outra coisa, o São Paulo e os demais clubes normalmente treinavam sempre em 2 períodos, ficava tudo aberto. Então você podia, no meu caso na Bandeirantes, eu cheguei a ir para o CT às 8 da manhã e saí de lá às 8 da noite. Eu almoçava lá, não que eu almoçasse o São Paulo me pagando almoço, eu levava uma marmitinha, entre um treino e outro, eu ia lá para o meu cantinho na sala de imprensa, comia minha marmitinha, ficava lá, e tinha mais contato. Hoje, para você entrar no CT, você pode ficar 15, 20 minutos. Quando você faz o pós-treino, já vem uma ordem, vocês vão ficar só 1 hora. Deu 1 hora, os caras te tiram. Então mudou muito nesse sentido. Eu podia, num dia produtivo, eu podia entrevistar os 22 jogadores, exclusivo. Hoje eu faço uma coletiva ou uma exclusiva por semana, 2 por semana. Então, essa é a grande mudança. Sobre a segunda pergunta, sobre as notícias, cara, tem muito fake news. Então, cara, graças a Deus, por esse tempo todo que eu tenho de São Paulo, eu tenho o caminho das notícias, cara. Não que eu sei todas, estou muito longe de saber todas. Quem sabe todas são os diretores de futebol, o presidente. Esses caras sabem tudo, são eles que resolvem as coisas. Mas as notícias chegam, assim, com uma facilidade maior, talvez, do que para alguém que não vai muito lá, entendeu, Arthur? Que não tem muito... Porque eu sei para quem ligar, dependendo do assunto, eu sei onde eu vou bater na porta, onde eu vou mandar um WhatsApp, onde eu vou mandar uma ligação. Por exemplo, a gente está gravando hoje o programa aqui, hoje mesmo estourou essa história do Luciano, contratado, que está muito próximo de acertar com o São Paulo, né? Sim, eu vi. Tudo bem, Diogo? Um abraço ao Diogo, que está entrando aqui na nossa live. Tá, sim. Boa, Diogo, gostei da sua camisa, bonita. Calma aí. Não, fica tranquilo, eu vou contando aqui pro Arthur e depois você entra com calma. Então, Arthur, hoje mesmo estourou essa notícia. O Denilson, no finalzinho do programa, falou lá, Luciano tá vindo pro São Paulo, aí mais informações mais tarde. O que eu já fiz? Já liguei para as pessoas, assim que ele acabou de dar, já liguei para as pessoas, já falei, com quem que eu tenho que falar? Fulano, Ciclano e Beltrano. Mandei, o Denilson acabou de dar isso, tem procedimentos, tal. Aí as pessoas me passam. Quando não tem nada, o cara, se não tivesse nada, o cara já falaria, Edu, esquece, Denilson viajou, não tem nada. Quando tem procedimento, como tem essa daqui, a pessoa me passou assim, Edu, estão negociando, fica atento. Não me passou informações, mas já me deu o caminho que eu tinha que ficar atento, porque alguma coisa vai acontecer. Aí você começa aquilo que eu chamo de seguir a notícia. Bem, o Luciano pertence a quem? Ao Grêmio. Vamos tentar pelo lado do Grêmio. Acionei a nossa repórter lá que cobre o Porto Alegre, a Bibiana, ela ligou para os caras do Grêmio, eu liguei para alguns jornalistas do Grêmio, amigos meus, e aí, não, ele não vai nem viajar para Fortaleza, tem sentido, ele foi cortado do jogo contra o Ceará. Bem, beleza, já tinha mais um subsídio para a notícia. Liguei procurei as pessoas que cuidam da carreira do Luciano. E aí, tá essa notícia? Não, beleza, nós estamos conversando, não está certo ainda, estamos conversando. Aí, quando você faz uma pergunta, mas vem em definitivo, ou vem por empréstimo, o cara já dá uma deixa. Ah, não, vai trocar por outro jogador. Opa, já tem uma notícia nova. Aí eu já liguei para o São Paulo de novo, falei, já estou sabendo que tem um jogador na história, quem que é? Aí o cara, não, é o Everton, que nós estamos tentando incluir. Ah, beleza, já falaram com ele? Já? Ele topou? Aparentemente sim. Aí liga para o cara do Everton, e aí, o Everton vai topar. Então, você entendeu? Tem muita ligação, muita corrida de informação para você fechar o ciclo e a notícia está completa. Então, nesse momento que nós estamos gravando, como é que está? As 4 partes já chegaram num acordo, faltam aqueles detalhes naturais, tempo de contrato, salário, que provavelmente os caras vão acertar ou ainda hoje à noite ou amanhã durante o dia, mas a notícia está bem cercada, ela existe, é verdade, todas as partes confirmadas. Agora, pode ser que na hora que o Luciano chegar em São Paulo e fizer o exame médico, ele não passar. Aí não rola mais o negócio. Pode ser que ele passe no exame médico, ele vai sentar na frente do Leco para assinar o contrato, tenha lá uma linhazinha que diz assim, Luciano, você vai receber 15 mil reais a cada gol que marcar, e não 30 como nós combinamos. O cara fala, peraí, não foi isso que você combinou comigo, então eu não vou assinar. Mesmo com a notícia toda coberta, Arthur, o que pode acontecer? Pode acontecer alguma coisa que não depende mais de mim, depende só do jogador e do... Até faltar tinta na caneta, né? Pode faltar tinta na caneta. Eu já vi jogador no São Paulo se apresentar, vestir a camisa e não jogar. O Renato Gaúcho se apresentou no São Paulo, vestiu a camisa e não jogou. Porque na hora de assinar o contrato, deu alguma merda lá e o cara não tocou. Então a gente vai até onde a gente pode ir, cara, que é tentar cercar a notícia ao máximo e evitar que seja uma fake news, que seja uma notícia que as pessoas acreditem, entendeu? Então, essas questões de notícias,
Eu acho que tem emissora que preza a velocidade e tem emissora que preza a qualidade. Como que Isso. funciona assim? Então, graças a Deus, a ESPN segue o meu padrão, cara. E isso ajudou muito nesse tempo que eu tô lá. Eu prezo a qualidade. Eu posso ser o último a dar informação, não me importa. Mas a informação tem que estar completa, cara. Porque se só soltar no ar e não ter nada, às vezes você ouve um cara só, não confirma, aí não dá certo, você vira motivo de piada. E eu, graças a Deus, assim, não vou dizer que eu nunca errei, já errei algumas vezes, mas eu não sou motivo, por exemplo, eu conheço jornalistas, eu não estou aqui para citar, nem para culpar, nem para... Mas que vocês sabem que o cara publica uma coisa, os caras falam, você viu desse cara que não vai acontecer. Porque o cara preferiu a velocidade ao invés da qualidade. Eu, particularmente, prefiro a qualidade do que a velocidade. Se der para juntar a velocidade com a qualidade, então aí fica perfeito, entendeu? Outro dia eu dei aí uma sorte que liguei para caçar uma outra informação para um cara de São Paulo e o cara falou, essa informação eu não tenho para te dar, mas acabei de vender o Gustavo Maia, nesse momento. E aí eu publiquei essa porra no Twitter e foi o primeiro a dar, mas sim, foi uma sorte. Eu cacei uma coisa e acertei outra e dei sorte. Mas eu estava trabalhando, cara, não caiu do céu. Eu estava trabalhando atrás de outra coisa e aí veio a notícia. Então, às vezes, dá certo de você ser o primeiro com qualidade e com velocidade. Agora uma pergunta. Qual foi, tipo, a maior notícia, tipo, que você deu, assim, em primeira mão? Tipo, de algum jogador que fechou? Então, Tem duas notícias, Arthur, que eu guardo com muito carinho por terem saído da minha boca em primeira mão, cara. A primeira foi a contratação do Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético Mineiro, tá? Porque uma pessoa do Galo, no dia ele foi anunciado por volta de 2h30 da tarde. Meio-dia daquele dia, uma pessoa que trabalhava no Galo, amiga minha, eu liguei para ela para ver uma outra coisa. Tá? Liguei para ela para perguntar uma coisa do São Paulo mesmo. Era um outro jogador que o São Paulo... E aí ela falou, olha, eu não tenho nada disso, mas vou te falar um negócio. Pode cravar aí, o Ronaldinho vai ser anunciado hoje à tarde. Cara, eu tinha muita confiança na pessoa. A pessoa era muito forte dentro do Galo. Cara, não tinha por que ela chegar para mim e contar uma história que... E ainda tive a petulância de perguntar, posso dar? Ele falou, porra, você não confia em mim? Pode dar, não ia te fuder nunca te dar essa informação. Falei, porque essa é uma notícia que se eu der errado, vai me fazer virar motivo de... E nem tinha rede social nessa época como tem hoje. Tinha só Orkut, MSN, essas merda toda. Eu falei, eu vou virar motivo de chacota se eu der essa merda, porque o Ronaldinho é gigante e o Atlético também. Não é uma notícia do Zé Mané chegando no Atlético. Aí ele falou, pode confiar, vai anunciar agora à tarde, eu não sei que horas. Quanto mais rápido você der, você vai sair na frente. Tá bom. E eu ainda, cara, tive a preocupação de ligar pro Léo Gomide, que era o cara da Rádio Estadão ESPN que trabalhava em BH, e que cobria o Galo, e que torce, inclusive, pro Galo, e falei, Léo, eu tô com uma notícia assim, assim, assado, o nosso programa estava no ar ainda, o programa nosso terminava falei, você não quer entrar e dar? Aí ele falou, quem te passou? Eu falei, eu não posso passar quem passou, mas vai com fé que é cara forte. Não vou dar, porque não tá muito certo, o Ronaldinho pediu muita grana, os caras estão desistindo. Eu falei, o cara me garantiu que vai anunciar. Aí ele ficou meio com medo de dar, e eu falei, liguei pro meu chefe na rádio, falei, tô com essa notícia, cara. Ele falou, dá você daí do São Paulo mesmo. Então ficou até estranho, né? O repórter do São Paulo, no CT da Barra Funda, falando do Atlético e do Ronaldinho. Mas, cara, dei a notícia, não deu outra, cara. 2h30, confirmado, o presidente na época, o Calil, confirmou lá, contratação, Ronaldinho Gaúcho, papá. E aí a rádio ficou tão contente com essa notícia em tão primeira mão, que eles usaram essa gravação da minha notícia, essa gravação da minha entrada no ar, para vender os comerciais da rádio nas agências, entendeu? Eles usavam, a gente ia na agência, a gente sai aqui na frente com várias notícias, olha essa do Ronaldinho Gaúcho, e mostrava, entendeu? E isso para mim é uma coisa muito recompensadora quando você passa a ser o motivo da credibilidade da sua emissora. E teve uma outra mais lá atrás, bem mais lá atrás, que na segunda passagem do Raí pelo São Paulo, o Raí teve uma conversa com o presidente na época, só ele e o presidente estavam na sala, no Morumbi. E eles conseguiram, chegaram a um acordo que o dólar estava muito alto e que o salário do Raí era muito alto, que o Raí já não estava jogando tão bem como jogava, e o próprio Raí já queria, mais ou menos a situação do Hernanes hoje, que já está meio desgostoso, está achando que não está entregando mais o que podia entregar, e o Raí queria encerrar o contrato, mais por ele mesmo. O São Paulo queria diminuir, mas o Raí queria encerrar porque fala assim, já não estou conseguindo render, já estou perdendo tal, já não estou legal fisicamente, quero encerrar o contrato com o São Paulo. Beleza. E aí, por também momento de sorte, uma pessoa, funcionária do São Paulo, muito amiga minha, naquele momento da reunião, ela estava na sala do lado e conseguiu escutar essa conversa. Nossa. E aí ela me ligou contando isso. Só que assim, ela me ligou, não é que eu desconfiei dela, mas falei, mas se você escutou alguma coisa errada, entendeu? É meio complicado isso aí, né? Se a pessoa entrar no ar na Bandeirantes e falar, o Raí vai rescindir seu contrato com o São Paulo. Fiquei com aquilo na cabeça. Isso foi numa quinta-feira.
Tá? Fiquei com aquilo. Ele falou, você que sabe, eu escutei isso, mas sei lá, dá seus pulos. Tentei, não consegui chegar. Falei, vamos esperar o jogo de sábado. Aí sábado, São Paulo chegou no Morumbi pro jogo. Naquela época, quando os caras desciam do ônibus, todo mundo parava para dar entrevista, desde o técnico até todos os jogadores. E aí o presidente parou, começou a dar uma coletiva ali, eu e mais 4 ou 5 jornalistas. Eu tinha certeza que ninguém tinha isso. Eu falei, não vou nem me preocupar em ser o primeiro a perguntar. Vou deixar os caras gastarem a pauta, depois eu faço. Aí um fez, outro fez. Quando eu vi que ninguém mais queria fazer, eu falei, posso fazer uma? Pode. Aí eu falei, presidente, tudo bem? E os caras todos comigo ali, com o microfone na minha boca. O senhor conversou com o Raí essa semana e ele vai rescindir o contrato com o São Paulo porque ele acha que não consegue mais render? O presidente olhou para minha cara, tipo assim, assustado, e falou assim, é impossível você saber. Porque só estava eu e o Raí na sala. Não tem. E eu não te contei, eu tenho certeza que o Raí não te contou. Como é que você sabe disso? E confirmou a notícia. Tanto que, assim, os amigos começaram a olhar para mim, saindo da entrevista, tipo, porque teriam que falar, o Edu deu... E aí, que essa daí também foi uma notícia que deu uma repercussão danada, porque o Raí era gigante. Então, assim, a torcida comprou essa notícia e deu. Enfim, essas duas são as que eu lembro, cara. Mas tem outras menores, outras não tão importantes. Enfim, eu vou procurando sempre correr atrás de notícias. Para mim, toda notícia é importante, desde que ela seja verdadeira. Muito legal isso. E uma coisa também sobre isso. Você acha que, tipo, você tá numa coletiva, você faz uma pergunta. Você acha que, tipo, os jornalistas do lado, eles não anotam para depois se soltar? Você não acha que tem essa meio que rivalidade? Não, eu acho o seguinte, eu acho que a coletiva, cara, ela foi introduzida em 99 pelo Vanderlei Luxemburgo, lá na seleção brasileira. Eu cobri a seleção nessa época. Foi numa Copa América disputada em 99, lá em Foz do Iguaçu. O Brasil ficou em Foz do Iguaçu, mas a Copa América foi do Paraguai. O Luxemburgo trouxe essas ideias de não ter mais entrevista exclusiva, fazer coletiva, uma pergunta só de cada repórter, que é muito cômodo, né, cara? Porque você faz uma pergunta, o cara não responde, você não tem direito nem à réplica, você fica ali no vácuo, entendeu? E aí começaram a ficar essas coletivas durante aí quase 20 anos, enlatadas, super burocráticas, porque assim, o assessor de imprensa, que já é malandro, no São Paulo, então, os dois são muito malandros, eles já sabem mais ou menos o que vai ser a coletiva, eles já sabem quais são as perguntas que eles vão... Então, eles já conversam com o cara antes para pautar o cara. Se o cara te perguntar disso, você responde isso, e não sai nada espontâneo. Por isso que entrevista no gramado, quando acaba o jogo, é que você consegue tirar as melhores frases. Porque o cara ainda está na adrenalina do jogo, não parou para ser orientado, ele fala qualquer merda. Ele fala a merda que vier na cabeça. Entendeu? Quando o cara passa pelo assessor, vai pro vestiário, baixa a adrenalina, toma banho, o assessor já fala, os caras vão te perguntar da sua expulsão, você responde isso, vão te perguntar. E aí a entrevista fica meio... Essas coletivas vieram realmente para condensar. E o que tem acontecido, que eu noto muito, é o seguinte, a gente vai para uma sala de entrevista em 20 caras, tá? 20 jornalistas. Quando o assunto é bom, tipo assim, São Paulo campeão, os 20 querem perguntar, todo mundo quer perguntar. Todo mundo quer lá botar sua vozinha, eu sou fulano da rádio tal, da TV tal, quero perguntar, que legal, vocês foram campeão. Agora, quando o assunto é uma pica, você tem que encarar o jogador e perguntar uma coisa, cara, só 4 ou 5 perguntam, cara, e o resto fica caladinho, entendeu? E aí usam a resposta da tua pergunta na matéria deles como se fosse uma coisa que eles tivessem criado. Os caras têm medo do entrevistado, os caras não olham na cara do cara e perguntam assim, eu tô com a informação que você tá roubando o clube, é verdade? O cara não olha, espera, ele sabe que alguém vai perguntar essa porra, então ele fica na dele, entendeu? Fica só esperando para pegar a resposta. Mas, infelizmente, é assim, cara, eu não vou conseguir mudar isso, nem tenho pretensão, eu só sou muito, assim, coerente e consciente de que eu estou lá para fazer pergunta. E eu faço mesmo, cara. Faço pergunta boa, faço pergunta ruim, faço pergunta que agrada, faço que desagrada. Eu pergunto, cara. Minha função eu sou pago para perguntar e trazer informação e eu faço isso, cara. Eu perguntei pro Leco, na única entrevista praticamente que ele deu do mandato dele, quando ele mandou o Rogério Ceni embora, exatamente no dia da demissão, tá todo mundo meio com o cu na mão de começar, o que nós vamos perguntar? Eu falei, eu pergunto, deixa o cara mais velho daqui. Leco, você usou o Rogério como escudo para se eleger e botou ele... O Leco ficou puto comigo, daí? Todo mundo tava falando que era isso. Aí cabia ele, ele falou que não, então beleza, é a verdade dele contra a minha pergunta, entendeu? Não tem por isso, cara. Eu penso assim, Arthur, se você está querendo seguir jornalismo, enfim, sim, com certeza. O cara não tem que ficar com raiva do repórter. O cara tem que, tipo assim, ele tem todo o direito de falar. Sobre esse assunto eu não quero falar, não quero responder. É um direito do cara. Nenhum repórter vai colocar arma na cabeça do entrevistado e falar, você tem que falar desse assunto, você tem que responder. Mas o cara tem que ver que não é o repórter, ele é só um elo de ligação sobre o que a torcida quer ouvir com a palavra do jogador. Você só é a ponte. E às vezes você tem que fazer perguntas duras, porque o torcedor está lá criticando, está pedindo para você fazer perguntas duras, entendeu? Você às vezes vai se indispor com algum jogador, mas faz parte, está dentro do negócio. Então, uma pergunta. Você acompanha o São Paulo há 20 anos e você acha que, tipo,
grande dessa parte, dessa seca de títulos é por conta do Leco, da má gestão do Leco? Ou você acha que também agrega mais coisa? Não, acho que assim, aí eu não vou colocar só o Leco, embora eu acho que o Leco fez uma má gestão, cara. E a torcida acha também. Eu acho o seguinte, os últimos 5 anos, sim, porque ele estava lá, mas antes o Aidar já tinha ido muito mal. Eu acho que desde que o Juvenal Juvencio, que para mim foi um dos melhores presidentes do São Paulo, mas que quando ele já tinha comandado 6 anos, ele mudou o estatuto para comandar mais 3, e aí ele foi muito mal, porque ele já estava também muito doente, que ele ficou com um ar meio de ditador, sabe? Ele largou aquele ar que ele tinha de ganhador para passar a ser um ditador. Eu acho que a partir dali, o São Paulo começou a ter problemas administrativos, cara. E aí, culminou com essa fase que a gente vive hoje. Tudo bem, ganhou a Copa lá em 2012 contra o Tigre, o jogo nem acabou e tal, mas assim, depois que o Leco burlou o estatuto, o São Paulo só ganhou esse título, cara. E aí a política do São Paulo começou a ficar quente, os opositores não concordaram, foram na justiça, enfim, o São Paulo, que era um time tranquilo politicamente, ele virou uma panela de pressão, cara. E isso vem se estendendo há vários anos. E aí o Leco, obviamente, ajudou bastante, porque ele pegou uma gestão do Aidar que não terminou, o cara foi deposto antes de terminar, aí ele comandou ali, fez a cama para poder ser eleito presidente em 2017, e assim, até eu tinha comigo que o Leco ia fazer uma boa gestão, Arthur, porque ele ameaçou, no começo, explicando para a gente, que ele pretendia pagar as dívidas, diminuir os juros, ele assim, não chegou a citar, mas era como se ele fosse um Bandeira de Melo no Flamengo, entendeu? Ele ia apagar o incêndio para depois, no final da gestão, outro cara vir e começar a colher os frutos da terra já toda plantada tal, e formar times campeões. Eu achava que era uma boa. Ele não ia ser assim reconhecido hoje como um presidente vencedor, mas ele ia ser reconhecido como um cara que administrativamente fez uma boa gestão. Só que aí, cara, no meio do mandato, em determinado momento do mandato, eu não sei o que foi, se foi vaidade, se foi orgulho, se ele foi pressionado pelos grupos políticos. Cara, ele começou a gastar muita grana, velho, muita grana. E hoje ele vai terminar o mandato dele sem títulos, que ele não pode mais ser campeão de nenhum campeonato, e deixando o São Paulo numa situação financeira absurdamente trágica, cara. O próximo presidente, eu não sei quem vai ter que ser muito criativo, muito saber trabalhar com criatividade, inteligência para poder manter time forte e pagar as dívidas que vai herdar dessa gestão. Então, acho que o Leco tem assim uma parcela grande de culpa, até porque ele ficou 5 anos no cargo, são 8 anos sem título, ele tem uma parcela de pelo menos mais de 50% de culpa em o São Paulo não ganhar nada. Você acha que, tipo, esse discurso, vamos limpar dívidas, manter um time, não é meio um clichê dos presidentes grandes que estão em times grandes, que estão com dívidas, mesmo coisa com o André Sanches do Corinthians? Você não acha que é um padrão de... Então, Arthur, a sua pergunta é bastante inteligente, cara. Quando só é da boca para fora, é um padrão, lógico, é uma promessa de campanha. Mas depois que o Bandeira fez isso no Flamengo, o Bandeira não ganhou nada. Mas você viu o Flamengo que virou depois da era Bandeira, né? Com uma base forte, vendeu os caras por milhares de dólares, montou um puta time, tem dinheiro em caixa, pode contratar quem ele quiser do futebol brasileiro hoje. Então, assim, é um clichê que no Flamengo deixou de ser clichê para ser realidade. Enfim, cara, eu sei que é muito difícil um cara governar um clube do tamanho do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, qualquer time dos principais, e não pensar em título durante 4, 3 anos. É difícil, cara. O cara quer marcar o seu nome na história. Eu entendo. Mas, assim, você não pode fazer loucura, cara. E o Leco fez muita loucura, entendeu? Muita loucura. Desde, tipo assim, se você acompanhar aí dos últimos 4, 5 anos, cada vez que o São Paulo fracassava, como fracassou agora contra o Mirassol, uma eliminação para um time argentino de segundo escalão, ou uma derrota para um time como foi para o Audax, ou como foi para o Juventude na Copa do Brasil, o que o Leco fazia? Ele contratava ele ia no barulho da torcida. A torcida ia lá e pedia Lugano, Lugano. Ele foi lá e contratou o Lugano. Aí, daqui a pouco, tropeçou mais uma vez, Hernanes. Foi lá e contratou o Hernanes. Aí tropeçou mais uma vez, Pato, foi lá e contratou o Pato. Então, cara, ele é um presidente que ficou tipo assim, para não se, acho que... Foi. Bom, rapaziada, a gente conseguiu arrumar aqui o som, agora a gente vai continuar com a entrevista e com o Edu falando. Beleza, valeu, Diogo. Bem-vindo aqui. Estou aqui batendo esse papo com o Arthur já há um tempinho. Então, como eu vinha falando, o presidente, o Leco, teve esse problema, cara. Ele podia, mesmo sendo um clichê, ele podia ter feito uma gestão legal, cara, seguido aqueles princípios que ele pontuou. Ia ser clichê da boca para fora, mas se o cara tivesse transformado isso em ações, em atitudes, e no final das contas o torcedor e os sócios e os conselheiros vissem, olha, cara, o cara
A gente pagava 3 milhões de juros por mês, estão pagando R$50. Olha como diminuiu e tudo mais. O clichê ia virar, entendeu? Ia deixar de ser clichê e ia ser realidade. Então, eu acho assim, tem muito clichê no futebol, não é só presidente. Jogador que tem frase clichê, técnico que tem frase clichê, jornalista que tem frase clichê, presidente também, mas acho que nesse caso, para fazer não ser clichê, você precisa ter atitude, ter ação. E acho que o Leco teve oportunidade e não conseguiu resolver essa parada. Você acha que esses jogadores aí que você falou, que quando a torcida pedia, foi meio que pra esconder que o vestiário com certeza é conturbado no São Paulo. Não deve ser uma coisa, deve ter bastante cobrança, igual contra o Mirassol, que o Daniel Alves saiu tirando a faixa, tudo. Deve ter muita cobrança. Você acha que é meio que pra esconder, jogar a sujeira debaixo do tapete? Então, esconder, eu não diria, cara. Eu diria assim que é meio para calar a boca, entendeu? É do tipo assim, eu fico imaginando uma situação, né? Fazendo aqui uma situação. Eu tô te devendo uma grana, tá? E você tá cobrando. Pô, e eu tô ali, eu sei que eu tô em dívida com você me cobrando. Aí um dia eu passo lá e falo assim, pô, Arthur, seguinte, cara, não tem essa grana, mas ó, pega aqui uma camisa legal que eu consegui do fulano de tal, só pra você ficando tranquilinho aí enquanto eu não pago a grana, entendeu? Eu acho que é isso, cara. Tipo assim, a torcida ficava pistola na rede social, pô, eliminado mais uma vez pelo Juventude, pô, queremos de volta o Lugano que é zagueiro, então vou lá contratar o Lugano. Então aí o torcedor falava, o cara contratou, então aí as críticas diminuíam, entendeu? E acho que a gestão do Leco foi muito isso, foi sempre pagando um pau pra torcida em trazer algum ex-jogador para conseguir fazer com que a torcida se calasse. E no final das contas você vê, a torcida tá aí chamando o Leco de tudo quanto é nome nas redes sociais, Leco o pior presidente de São Paulo, não adiantou nada, cara. É totalmente sem convicção esse tipo de atitude. Agora, vestiário, cara, é muito complicado, cara, porque assim, jogador do São Paulo, você acha que os caras do São Paulo, eu conversei com alguns por rede social ou por Instagram, depois da eliminação. Os caras tão putos, cara, sabe? Assim, os caras falam, jogador tá nem aí. Mentira, cara, porque o cara carrega no currículo uma eliminação como essa, sabe? O cara, amanhã vai ter sempre um jornalista como eu que vai falar, tá vendo essa contratação aqui? Mas o cara, quando tá jogando pelo São Paulo, não conseguiu passar pelo Mirassol, entendeu? Então o cara fica pistola, ainda mais caras vencedores, como, por exemplo, o Daniel Alves. Entendeu? Daniel ganhou título, tirando 2014, todos os anos da vida dele. Ele vai passar 2020 sem ganhar. O cara veio pro Brasil só para ganhar com o time do coração dele. O cara tava pistola, tava puto. Assim, é um sentimento de estar puto diferente do torcedor. O torcedor mexe com o coração, uma derrota como essa. O cara fica puto porque o coração dele fica machucado. Porque ele é passional, ele é amor, cara. O jogador fica puto, talvez do mesmo nível do torcedor, mas por isso, porque vê seu currículo manchado, vê ele cair, ele obviamente é cobrado mais no vestiário, ele é cobrado mais pela torcida, ele quando vai para outro clube, os caras vão lembrar que ele teve esse negócio lá atrás, então o cara fica puto por esse motivo. Os caras estão putos, e vão tentar se reabilitar no Brasileirão com toda certeza. Mas é um taputo diferente. Jogador vencedor, cara, eu vou falar um negócio para você, Arthur, e pro Diogo. Eu acompanhei a carreira toda do Rogério Ceni como setorista do São Paulo. Não existe jogador mais torcedor do que o Rogério Ceni, mais profissional acima de tudo. Esse cara, quando o São Paulo perdia por 15 de Jaú, assim, um jogo que não valia nada, a última rodada do Campeonato Brasileiro que não valia nada, ele não dormia, cara. Ele chegava para trabalhar no dia seguinte com as olheiras desse tamanho que ele não dormia. É um cara que nunca soube entender a derrota. Ele sempre agiu meio como torcedor na derrota. Ele era muito profissional, sempre ainda como treinador. Cara, só que você não vai ter nunca 30 Rogério Cenis no seu grupo. Você vai ter 1, 2. Se você tiver 3, você já pode levantar a mão pro céu. Agora, o que você tem de Cueva no elenco é um absurdo, cara. Cueva tem um monte. Porque Cueva é aquele cara que, tipo assim, vou jogar a final do Brasileirão com o Flamengo, eu vou jogar um amistoso com o Juventus, é só mais um jogo para eu pagar para eu fazer, se eu jogar bem, tudo bem, se eu jogar mal, tudo bem, meu salário está garantidinho no final do... Tem esse tipo de jogador e tem outro tipo de jogador. O que o São Paulo está tentando agora é que não tenhamos menos Cuevas no São Paulo e mais caras parecidos com o Rogério Ceni. Mais caras que sintam. Os caras estão lá. Na sexta-feira, depois da derrota, o Fernando Diniz quase quebrou o CT de Cotia em cima dos caras numa reunião. Eu sempre que me contaram. Que ele foi, jogou cadeira e o caralho. Foi pra cima dos caras e o cacete. Entendeu? Por quê? Porque ele também está sendo xingado, o dinizismo já é uma merda, ele já não é mais técnico do São Paulo. Todo mundo sente, cara. Todo mundo perde. São poucos os caras que saem de uma derrota como essa, tipo, pensando, aqui agora não dá pra pensar nisso, mas pensando como vai ser o pagode daqui a pouco de madrugada. Os caras saem arrasados, velho. Os caras saem arrasados. Então, Edu,
Em questão de má gestão, como você disse, você acha que foi um erro da diretoria de São Paulo contratar o Daniel Alves esse ano passado, no caso? Então, Diogo, essa também é uma boa pergunta, cara. Assim, se você imaginar o que significa o Daniel Alves no contexto do futebol brasileiro e mundial, e o São Paulo conseguir trazê-lo, é um puta acerto, cara. É um puta acerto. Hoje, assim, eu divido o futebol, hoje é um termo que está muito em prática, então eu adotei ele, nas chamadas prateleiras. Hoje, aqui no Brasil, da primeira prateleira do futebol, a gente tem o Daniel Alves, o Gabigol, talvez o Everton, que saiu agora do Grêmio, e um pouquinho abaixo, talvez na segunda prateleira, o Dudu do Palmeiras. Que saiu e aí também já, né? Aí vem a Arrascaeta. E o Bruno Henrique? Bruno Henrique na segunda ali também, porque nunca jogou fora, nunca... Entendeu? Então, cara, assim, mas da primeiraça mesmo, aquele jogador que os caras olham e falam assim, puta que pariu, esse é jogador que eu quero no meu time, o Daniel tá nessa primeira, tá? Então, nesse ponto, eu acho que foi um baita acerto. O cara tava, tipo assim, o cara ainda era pretendido por muitos times bons da Europa. Ele se dependesse de grana, ele não teria voltado para o Brasil. Os caras de lá ofereceram muito mais. Ele não era pretendido para clube top, por exemplo. Ele não ia jogar mais no Barça, no Real, na Juventus, no Bayern de Munique, nos times ingleses. Depois, isso aí já deu. Mas o Daniel podia estar jogando aí fácil no Sevilha, no Valência, no Leicester, enfim, times ali logo abaixo. Entendeu? Na Roma, podia estar jogando. Era só ele falar, tô no mercado. E aí o que aconteceu? O cara, por amor ao clube, veio, se dispôs a ganhar muito menos do que ele ganhava para vir matar uma vontade pessoal, jogar no time de coração. Então até aí eu acho que foi legal. O problema, que eu acho que o erro de onde aconteceu para mim foi o seguinte: tudo bem que negócio, você tem que... É que nem trem, cara. Passou, você não montou, o trem foi embora. Negócio é a mesma coisa. Surgiu a oportunidade, abraça e leva. Porque depois, se não abraçar, você vai se arrepender pro resto da vida. E talvez tenha acontecido isso. Surgiu a oportunidade ali, o São Paulo viu, falou, vou contratar e depois eu vejo como pago. O erro é, depois da contratação, já um ano depois, o São Paulo não ter transformado o Daniel Alves num cara vendável para arrecadar grana. Sabe, não ter conseguido colocar o Daniel Alves, vou chutar aqui, fazendo propaganda da Coca-Cola, do Banco Bradesco, e aí essas empresas pagando para o São Paulo e para o Daniel Alves, amenizando o tamanho do prejuízo. Pô, o cara é capitão da última seleção campeão da Copa América. É um jogador que interessa a empresas multinacionais, não só nacionais, empresas do mundo todo, que ele é conhecido no mundo inteiro. Então, a grande cagada, se eu posso dizer assim, é do marketing, que não conseguiu, depois do Daniel Alves estar aqui, viabilizar a chance do São Paulo gastar menos do bolso e pagar com parcerias com empresas. Não fizeram nada. Onde é que você vê o Daniel Alves? Que propaganda? Que momento? Ele mal aparece nos eventos do São Paulo, mesmo assim nas redes sociais, pouquíssimas vezes você vê ele com a camisa. Agora ele soltou uma publicação lá, uma publicação enigmática lá no sábado, quando jogaram... entendeu? Mas assim, é muito pouco, cara. Nem na parte de rede social os caras exploram a imagem do Daniel Alves. Então, acho que o erro está depois da contratação, não na contratação, de como foi administrada a contratação para frente. E você acha que, tipo assim, também foi um exagero trazer Juanfran Hernanes, que o Hernanes nem joga, não joga. O Juanfran então, também parece que não veio. Você acha que foi um erro? Então, o Juanfran estava acertado primeiro que o Daniel Alves, né? O que aconteceu? Os caras, quando viram a chance do Daniel Alves, pararam de negociar com o Juan. Falaram, Juan, espera um minutinho aí, porque agora surgiu um negócio aqui. Foram, fecharam o Daniel Alves, depois voltaram e fecharam com o Juan. Como eles não imaginavam que teriam o Daniel Alves quando eles começaram com o Juanfran, então aí eles ficaram meio sem jeito de, tipo, sabe, falar assim, Juanfran, contratei o Daniel, obrigado. Seria uma falta até de ética, tá tudo já meio acertado. Tanto que o Juan foi anunciado 24 horas depois do Daniel Alves, né? Então acho que foi um pouco por isso. E outra coisa, assim, o Juan realmente, como futebol, ele já teve alguns momentos bons, mas se você pegar assim o geral do Juan, ele tem mais momentos ruins do que bons. Ainda não... Só que assim, ele não é um jogador tão caro e mais, cara, ele tem uma coisa que eu sei que não ganha campeonato, que o torcedor não tá nem aí, mas é uma coisa que eu sou obrigado a falar porque eu enxergo isso lá. Ele tem uma liderança fora de campo que às vezes é muito importante para um time vencedor. Mas vai pagar o cara só para ele ter liderança? É verdade, é melhor contratar um profissional de liderança do que um jogador. Mas, cara, como ele já está integrado e é líder, os garotos, os caras que subiram, os moleques que subiram da base adoram ele. O reserva dele, que está disputando a posição, é o maior fã dele, que é o Igor Vinícius. Os caras mais velhos respeitam ele pra caramba. O cara jogou 10 Liga dos Campeões, cara. 10 edições da Liga dos Campeões. Ninguém engana. Você pode enganar uma. Vai lá, foi contratado por um time, dá uma enganadinha e passa ali na Liga. Mas ninguém engana 10 Ligas dos Campeões jogando em alto nível. O cara tem qualidade, tem adaptação,
vocês são muito novos, mas o Dario Pereira, que foi um zagueiro, vocês devem conhecer, foi um zagueiro gigante, assim, talvez na seleção de São Paulo esteja entre os 11. Os primeiros 8, 10 meses dele, os caras queriam mandar ele embora, cara, que ele não jogava nada. Mas o cara se adaptou, veio do Uruguai e tal, se adaptou. Talvez o Juan Fran esteja sofrendo um pouco isso. Eu ainda queria dar assim, mais um tempinho para falar que foi uma furada contratar o Juan Fran. Já o Hernanes, cara, o Hernanes quando veio a penúltima vez, antes dessa aqui, cara, ele e o Denis, que era reserva, que ninguém sabe muito dessa história, mas é verdade, ele e o Denis, o Hernanes dentro de campo e o Denis fora de campo, foram os caras responsáveis pelo São Paulo não cair. De verdade. O Dorival Júnior falou para mim, quando o Denis estava encerrando, terminando o ano, o São Paulo tinha caído, o Denis ia embora. Eu falei, você vai renovar? Você vai pedir para renovar o Denis? Ele falou, eu não vou pedir, porque o São Paulo já decidiu, antes até que ele não ia ficar. Mas se dependesse só da atuação dele, interna, o que esse cara fez para motivar os caras, para botar na cabeça dos caras, vocês não podem cair com a camisa do São Paulo, isso vai ser uma mancha na carreira de vocês, vocês nunca mais vão tirar. Tal. Ele falou, se eu pudesse, se dependesse de mim, o Denis renovava por 10 anos. Porque o cara foi pica. E dentro de campo, o cara que foi pica foi o Hernanes. Resolveu aqueles gols com o Botafogo, gol contra o Cruzeiro no Morumbi. O cara ganhou ali sozinho 10, 12 pontos que salvaram o São Paulo do rebaixamento. Aquela época o Hernanes vinha em atividade antes de vir para o São Paulo. Então, ele vinha em umas temporadas boas, fortes. Aí o que aconteceu? O São Paulo não contratou em definitivo, devolveu ele para a China. Aí ele passou um ano de 2018 na China, péssimo, ele jogou 5, 6 partidas. A qualidade física dele, com cara já de 30 e caralhada, foi pro saco. Aí o São Paulo traz ele no começo de 2019, meio na pressão da torcida em cima do Leco por mais uma desclassificação. E o Hernanes, cara, chega, Arthur e Diogo, chega completamente fora de forma. E em vez dos caras colocarem ele aqui no Brasil, falar assim, Hernanes, você vai fazer 30, 40 dias de pré-temporada, só físico, só, e nós vamos lá disputar a Florida Cup, e o caralho e tudo mais. Não, os caras levaram ele pra Florida Cup. Lá ele não treinou, porque lá não treina mesmo, porra nenhuma. Cara, quando ele chegou para aquele jogo do Tadjeri, ele estava morto, cara. Ele estava carregando um ano e meio sem jogar, um ano e meio sem trabalhar. E aí, cara, jogou mal, depois se arrebentou no Paulista, aí voltou, aí se arrebentou de novo, aí voltou, se arrebentou de novo. No começo do ano ameaçou ser titular, se arrebentou de novo, agora está com lombalgia de novo. Ele não consegue mais recuperar, porque a idade não ajuda. Então, acho que o Hernanes está tendo essa conversa com a diretoria. Eu acho que o final do Hernanes no São Paulo, não sei se vai ser agora ou mais lá no final do ano, vai ser de uma rescisão amigável. Tipo assim, eu sei que eu não posso dar mais, mas eu amo o clube, eu não queria que vocês me mandassem embora, que vai manchar, então vamos fazer aquele acordaço amigável. Vou falar que eu não tenho mais condições, que eu quero ficar perto dos meus filhos na Itália, vou jogar lá na Itália num time pequeno só para encerrar a carreira e sair por cima. Acho que isso que vai acontecer. Infelizmente, cara, porque assim, um cara também dentro e fora de campo, uma liderança fantástica, um cara que todo mundo gosta, mas aí, cara, é uma coisa que a gente não vai... Vocês estão muito novos, mas eu entendo bem isso. Quando chega a idade, velho, não dá mais, cara. Vocês vão sentir isso lá daqui aos 40 anos, cara. Quando chega a idade, tem certas coisas que não rola mais, cara. Eu adorava balada. Hoje, você me convida pra balada, eu corro se você me convidar, porque eu não aguento mais. Vai falar, Di? Não, pode falar. Não, na verdade eu posso. Pode falar. Falar assim. Pode falar. Você acha que o Leco, que a má gestão do Leco tem a ver com a do Zezé, que é a do Zezé do Cruzeiro, né? Que é o presidente do Cruzeiro. E com a do André Sanches do Corinthians? Ou algo parecido? Não, muito pelo contrário. Para mim, completamente diferente. O Cruzeiro, eu vou falar mais do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro, tá, cara, ele teve problemas, assim, a gestão do Cruzeiro, ela foi uma gestão que não só não arrumou o clube, como desarrumou o clube, porque o clube vinha bem, ganhando Copa do Brasil, brigando por brasileiro, e assim, aconteceram coisas que eu não vou nem ficar citando aqui para não tomar tempo da live, foram desfalques no clube, pessoas que levaram vantagem pessoal em relação para tirar dinheiro do Cruzeiro, entendeu? Comprovadas, as pessoas estão na justiça. Então, o Leco, que eu saiba, ele não teve assim, ele cagou em várias formas, não foi para tirar vantagem pessoal, foi má administração, o cara não teve o poder de administrar bem. O Cruzeiro entrou num fundo de poço terrível, cara, porque assim, no começo da pandemia, algumas lives que eu fiz, as pessoas perguntavam, você acha que o São Paulo vai vir ao Cruzeiro? Jamais. Por um motivo só. O São Paulo tem um puta de um patrimônio, tipo assim, tem 2 CTs fantásticos e um estádio. O Cruzeiro não tem estádio. Então, se amanhã a merda ficar grande, o São Paulo vai vender um CT e faz dinheiro. Fora isso, 80% dos atletas atuais do São Paulo têm 100% dos seus direitos do São Paulo. E os outros 20% têm 90% ou 80%. Então, o que acontece? Vamos imaginar, a dívida é de 500 milhões,
São Paulo está sendo pressionado para pagar. Os caras vão lá, colocam no mercado. Luan, Lisiero, Igor Gomes, Valsi e Lucas Pérez. Arrecada os 500 pau, perde jogador, mas zera e vai bola para frente. Então, assim, os ativos do São Paulo são muito diferentes dos do Cruzeiro. Não vai chegar a esse ponto. Vai demorar. E se chegar um dia, os caras vão ter que fazer merda pra cacete aí durante muitos anos para chegar. O Corinthians, cara, o grande empecilho do Corinthians que eu acho é a questão do estádio, cara. O Corinthians não tem certeza de nada contra o estádio. Sabe se tem que pagar, se não tem que guardar dinheiro, se não tem, se vai ser processado, se não vai. Eu acho que o grande problema do Corinthians é o estádio, cara. Os caras, o estádio é deles, mas ao mesmo tempo não é. Tem dívida para pagar, mas ao mesmo tempo não tem. Então, e acho que isso reflete em tudo, na manutenção do time, na montagem. Mas mesmo assim, você vê que o Corinthians mesmo quase bateu o campeão paulista, estava eliminado. Mesmo assim, tem um time com alguns jogadores assim bem legais. Ainda mantém o Cássio no gol, que é um puta do goleiro, talvez o melhor goleiro do Brasil. Fagner na lateral direita, Gil na zaga. Tem aí 6, 7, 8 jogadores que podem jogar em qualquer time da primeira divisão. Então, mesmo com tudo isso, os Corinthians ainda tem giro de dinheiro e é um clube muito forte. Então, acho que são 3 crises, uma diferente da outra, cada uma com as suas características. Eu acho que é bem difícil um outro time, tipo, nível Série A, chegar do jeito que o Cruzeiro chegou, porque Sim. Eu acho que o Cruzeiro foi tipo um aviso. Tipo, ó, também, onde a gente chegou. Também. É isso. É isso, concordo com você. E você acha que o Cruzeiro sobe esse ano? Cara, é muito difícil, cara. Muito difícil. Por 2 motivos, cara. Normalmente, quando um time desse tamanho cai, ele é tão superior financeiramente aos outros 19 que ele monta já um time, não digo que é para ganhar a Série A, mas ele monta um time para ficar na metade da tabela da Série A e vence a Série B. E mesmo assim, a gente vai lembrar que o Vasco teve dificuldade, Palmeiras um ano teve dificuldade, Grêmio teve dificuldade. Mesmo com um time... Agora, você imagina, o Cruzeiro, pelo contrário, ele montou um time de Série B. E está saindo com 6 pontos a menos. Agora, menos 3 porque ganhou a primeira partida. Cara, e todo mundo querendo derrubar o Cruzeiro, cara. Todo adversário que for jogar a Série B, quando jogar com o Cruzeiro, vai jogar 2 vezes mais. Se o cara joga X, o cara joga X vezes 2. Porque o Cruzeiro vai passar na TV, a chance do cara ser contratado até pelo próprio Cruzeiro no ano que vem. Cara, vai ser uma Série B muito complicada para o Cruzeiro. Não acho assim que dá para cravar. É o Cruzeiro e mais 3 que sobem. Acho que o Cruzeiro vai ter dificuldade. Só que assim, também pensa um negócio. Quando entrar no G4, se entrar no G4, aí não sai mais. Aí vai embora, porque aí a camisa fala alto, a pressão fala alto. Se voltar a ter torcida, a torcida vai empurrar, vai embora. Eu também acho isso. Só que eu acho bem difícil o Cruzeiro subir por conta pelo que os caras estão fazendo ali dentro, né? O jogador não recebe salário em dia, então a camisa pesa, só que também o peso na consciência da diretoria. Sim. É que mudou, né? Mudou. Tem uns caras novos lá que estão tentando, cara. Estão tentando, mas é difícil, cara. Quando você chega no fundo, é mais fácil você tá em cima. Quando você tá muito em cima e você cai, assim que nem o Cruzeiro caiu, foi um tombo forte, para você voltar depois, cara, a subida é muito mais difícil, cara, porque tem vários traumas. O cara pensa 10 vezes, será que eu tô tomando a atitude certa? Será que esse cara é certo eu contratar? Será do jeito que eu tô tratando o elenco? Será que é esse o técnico? O cara pensa 10 vezes em tudo, entendeu? Quando tá tudo dando certo, o cara nem pensa, cara. O cara fala, qualquer coisa que eu topo dá certo, posso fazer, entendeu? O futebol é muito isso, cara. A nossa vida é muito isso. Você está numa fase boa, tudo que você faz dá certo. Você está numa fase horrorosa, as coisas mais fáceis você não consegue fazer dar certo. Eu acho que se o Cruzeiro conseguir subir, ele é um dos riscos a rebaixamento, tipo, de 2022, 2021. Sim. Vai penar na primeira divisão, porque não vai ter grana para montar time para bater com os concorrentes. E é ruim isso, sabe? Isso é ruim pro Atlético até. O Atlético está se reforçando muito agora, está muito por cima da carne seca, mas o Atlético precisa muito do Cruzeiro, estando muito próximo a ele, como o Grêmio precisa do Inter, o Inter do Grêmio, como aqui em São Paulo, quando um dos grandes cai, é complicado, porque, cara, até essa rivalidade motiva os times a investirem, a buscarem reforço, a montarem times fortes, entendeu? Então isso faz falta até para os rivais. E também, tipo, outro fator do Cruzeiro é a torcida, porque a torcida do Cruzeiro faz diferença. Sim. E agora na Série B, sem torcida também. Vai ser, porque assim, vocês vão lembrar, né, vocês acompanharam aí alguns times grandes na Série A, Corinthians, cara, a torcida levou, quando a coisa tava ruim, a torcida levava, cara, entendeu? E isso o Cruzeiro não vai poder contar, e isso vai fazer uma falta danada. E até um clássico, né, quando tipo, a fase tá ruim e vencer um clássico, levanta, e também não vai ter. Não vai ter. Du, uma pergunta que eu deixei passar de curiosidade,
Tipo assim, você é setorista do São Paulo, Tá. mas, por exemplo, você tenta buscar do Corinthians, uma notícia do Corinthians, ou você deixa Não, para quem é setorista? não, obviamente que eu estou mais focado o dia todo, até por motivo da ESPN, em trabalhar em cima das notícias do São Paulo. Mas eu não posso ser um alienado em relação aos demais times, até porque amanhã o Ortega amanhece com uma gripe sem voz e eu vou parar no Corinthians, eu não posso chegar lá, tipo, oi, que lugar é esse? Prazer, quem é você? Não, tem que saber, entendeu? Então, assim, obviamente que as notícias do Corinthians eu acompanho mais como espectador, como vocês acompanham, do Palmeiras, do Flamengo. Eu estou nos grupos de WhatsApp das assessorias de todos os clubes quase, então também lá eu pego muita notícia, muita informação básica, né? Eu não consigo, não posso me alienar, não posso ficar só 100% no São Paulo, porque senão acontece. E às vezes eu faço cobertura do Corinthians, do Palmeiras, às vezes o São Paulo não joga. Sábado agora mesmo eu não vou fazer Palmeiras e Goiás, se não me engano. O jogo do Palmeiras da Série A eu vou cobrir, Sim, porque é folga do Eduardo de Menezes, eu vou estar fazendo esse jogo. Então não dá para ser alienado. Mas óbvio que quando assim, eu tenho que pesquisar alguma coisa, estou no Palmeiras um dia e tem uma pica assim de bastidor forte, eu ligo para o Edu de Menezes, que é o setorista, e me dá o caminho com quem eu falo, ou eu procuro jornalistas de outras emissoras e falo, ó, como é que vocês estão fazendo? Eu vou atrás de algum outro jeito, não vou ficar sem a notícia. E você acha que, tipo, quando você vai cobrir assim, você acha que é mais difícil você trazer uma notícia por conta de você estar envolvido nos bastidores de São Paulo? Você acha que é mais difícil? Então, tem os dois lados, cara. É mais difícil, sim, você não tem a mesma relação com os dirigentes que eu tenho no São Paulo, mas, ao mesmo tempo, cara, quando é um desafio que você quer vencer, que você quer superar, e quando você consegue, também é mais prazeroso. Você dá um furo de um clube que você não cobre, ou trazer uma notícia importante de um clube que você não cobre. Tem os dois lados, cara. Se você ficar acomodado, você fala assim, vou fazer só um arrozinho com feijão aqui, porque é só um dia mesmo, para só ter notícia no ar, a básica que todo mundo vai dar. Se você chegar pensando, caralho, tô aqui, preciso criar um fato novo, preciso achar alguma coisa nova, aí você consegue sempre, você pode conseguir alguma coisa e vai te dar um puta prazer no final do dia saber que mesmo num clube que você não domina muito, você conseguiu uma informação legal. Edu, você cobriu vários jogos, certo? Sim, E, muitos. tipo assim, em qual jogo foi o mais difícil e qual foi o mais legal, tipo, mais da hora que você cobriu, assim? Então, se a gente for pelo Em questão de aspecto torcida, de tudo. Então, em questão de trabalho, assim, um jogo que foi, assim, na minha memória, muito, muito marcante pela dificuldade, foi a final do Campeonato Brasileiro foi São Caetano e Vasco, que caiu alambrado em São Januário, e o jogo não acabou. 1996. Esse jogo foi muito difícil, cara, porque, assim, a gente via as pessoas feridas, que tinham se machucado, 2000, se eu não me engano. 2000, né? Porque só terminou em 2001, isso. Eu fiz os dois jogos, o que não acabou e o de 2001. E aí, cara, o que aconteceu esse dia, cara, foi muito difícil trabalhar isso. São Januário sempre foi um estado muito difícil de trabalhar, na época do Eurico Miranda. E esse dia, cara, eu vi algumas cenas muito pesadas, cara, que eram pessoas que estavam sendo atendidas pelos bombeiros no gramado, não com ferimentos de morte, mas com ferimentos graves, braço quebrado, cortes e tal, e os seguranças do Vasco puxando essas pessoas para fora para a bola voltar a rolar, que o Eurico queria que terminasse o jogo aquele dia, cara. Isso foi uma sensação muito ruim, cara. Isso foi um dia muito difícil. O dia da morte do Serginho também, no Morumbi, São Caetano e São Paulo, Sim. também eu estava fazendo esse jogo, o Serginho desmaiou assim, a 10 metros da posição que eu estava. Foi muito difícil também o que aconteceu depois, ir para o hospital, dar a notícia da morte dele de madrugada, nem dormir, para São Caetano de manhã para repercutir com a cidade e tal. São dias que eu não gosto de lembrar muito. Então, por esse aspecto, esses foram dois jogos muito difíceis, cara. O jogo que me deu dois jogos que me deram muito prazer, e não é nem pelo resultado, porque assim, aconteceram coisas que não são todos os repórteres que vão viver isso na vida. A final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, que eu estava fazendo a cobertura da Espanha, e que a Espanha foi campeão, fiz zona mista, entrevistei Casillas, entrevistei jogadores da Espanha campeões, fiz a coletiva do técnico e tal. Final de Copa do Mundo é final de Copa do Mundo. Seria legal se tivesse o Brasil, mas não estava. Cara, eu estava com a Espanha, fiz a Espanha bateu campeão. Esse dia, assim não sai da minha cabeça. É o maior torneio do mundo, enfim, cara, foi muito legal. Você saber que você estava lá, que um dia você ia poder contar, eu estava na final, os caras foram campeões, estava do lado deles, comemorando e tal, entrevistando, fazendo o meu trabalho. E um outro jogo que é muito marcante, ele é mais marcante pelo acontecimento, vocês vão entender por quê. O dia do jogo Corinthians e São Paulo, do 100º gol do Rogério Ceni. Sabe por que ele é importante? Porque é o seguinte, vamos pensar assim na lógica. Quantos goleiros de hoje
há 30, 40 anos para frente, quando vocês já estiverem com a minha idade, trabalhando, repórteres consagrados, e eu já tiver, nem nessa terra mais, mas tiver velhinho, quantos goleiros vão fazer 100 gols na carreira em 30, 40 anos? Um, talvez. Talvez um. Então, vamos pensar positivo, um. Segunda coisa, quando esse 100º gol vai sair justamente no clássico com o seu maior rival? Porque ele pode fazer o 100º gol longe da torcida, contra um time pequeno, num amistoso, mas não, era um jogo de campeonato diante do maior rival. Cara, então eu me sinto um privilegiado de ter trabalhado nesse jogo. Eu acho que eu e os repórteres que trabalhamos nesse jogo, no campo, nunca, outros que não trabalharam jamais vão poder contar que tiveram essa sensação na sua carreira. Os caras podem ter feito 1000 finais de Copa do Mundo, 12 mil jogos decisivos, mas esse jogo, com essas características, eles não vão poder contar que fizeram. E eu fiz esse jogo, cara. Então esse jogo é especial, não é nem pelo 100º, é por tudo que envolveu o jogo. Porque eu acho que em 40 anos, nenhum outro repórter vai fazer um jogo como esse, do cara fazer 100º gol em cima de um rival diante da torcida. Você é torcedor declarado da Lusa, né? Aliás, eu até mudei a nossa live, que era para ser nossa gravação, porque os caras me chamaram de última hora hoje para fazer uma live no Facebook da Leões da Fabulosa. Como todo mundo sabe, eu sou torcedor da Lusa, e a Lusa está completando essa semana o centenário, 14 de agosto. E aí, cara, eu não tive jeito de falar, não, mas quis falar antes com vocês, falei assim, tudo bem te gravar uma hora depois? Quando vocês falaram tudo bem, eu falei, ótimo. Aí fiz com eles a live das 8 às 9 lá no Facebook. Sou torcedor fanático da Lusa. Então, e você acha, tipo, da fase atual, você acha que tem volta? O que você acha? Então, até falei isso na live lá, Arthur e Diogo, que o presidente estava nessa live comigo. Volta ao que já foi antes, de ser um dos 20 times da primeira divisão, eu acho que vai ser quase impossível. Porque a Portuguesa perdeu muito espaço em 20 anos e os outros times cresceram muito, em todos os aspectos, estruturais, estádios novos, patrocinadores fortes, e a Lusa parou no tempo. E ela já não tinha uma grande torcida, e nessa parada no tempo, ela perdeu ainda torcedores. Os velhos foram morrendo, os filhos, por exemplo, meu sobrinho torce para a Lusa, mas eu conheço filhos e sobrinhos de outros torcedores que não torcem, entendeu? Porque vai torcer para um time que não está em Lima, torce para o São Paulo. Aliás, eu conheço mais gente que torce para time de fora do que para o São Paulo. O cara hoje torce para o Barcelona, torce para o Real Madrid, torce para um monte de time, não torce para o time brasileiro. Aí o que acontece, cara? Então vai ser muito difícil a Lusa recuperar, assim, num curto, médio espaço de tempo, essa estrutura que ela perdeu, tudo isso. Acho que não vai recuperar, inclusive. Mas eu acho que a Lusa pode... Opa, vai terminar de novo? Vai, aqui apareceu um aqui, mas vou falando aqui. Se terminar, se me diz. Eu acho que a Lusa vai conseguir, com bastante trabalho, voltar pelo menos para a Série B do Campeonato Brasileiro, aí num prazo de 5, 6 anos. E acho que se continuar com esse novo presidente que assumiu em janeiro, que foi atrapalhado pela pandemia, a Lusa vai voltar, se não esse ano, talvez o ano que vem, para a Série A1 do Paulista. E aí, cara, é começar a profissionalizar... E você acha que o erro... Oi? Não, pode... Não, depois que começar a subir de novo, a disputar um campeonato brasileiro, que seja a Série B, C, é começar a não errar como errou, cara. Não pode errar, não pode causar aquele negócio absurdo do Everton, no ano seguinte tirar o time de campo na abertura da Série B contra o Joinville. Não pode, cara. Você tem que profissionalizar. A Lusa ficou muito amadora, cara. Então aí, quando você fica muito amador e os outros times ficam profissionais, não tem jeito. Mas eu ainda acho que vou viver o suficiente para ver a Lusa na Série B do Brasileiro e voltando a disputar a Série A1 do Paulista. Se acontecer isso, cara, já vou ficar contente pra caramba, que pelo menos vai ter uns joguinhos legais para ver na TV, e quando der, vou lá no Canindé dar uma cornetada nos caras lá. E você acha que o erro foi justamente de um todo, ou da torcida, de tudo? Não, o erro, para mim, foi do presidente que permitiu que o Everton fosse calado. É o erro de uma pessoa só, o cara que manda, o cara que era o CEO, entre aspas, do clube na época. O erro foi dele, cara. Ah, mas o advogado não avisou. Ah, mas a gente não importa. O erro foi dele, cara. O erro foi do presidente. Ele é o único culpado. Porque, por mais que os erros tenham sido vindos de baixo, são pessoas que a confiança dele que ele tinha colocado embaixo. Então ele é o culpado do mesmo jeito. Mas, para mim, o Manuel da Lupa, que foi o presidente da época, é o grande culpado, o grande responsável. Inclusive, deveria ser processado pelo clube para devolver o que ele tirou com esse erro. Mas isso não vai acontecer, isso seria ilógico. Vai acabar aqui. E a tomada tá longe. A segunda, porque tem preciso jantar, cara, que já são quase 10 horas também. Então é isso. Valeu, Du, pelo apoio, por aceitar nosso convite. Valeu. Uma coisa para falar? Valeu, Du.
Obrigadão mesmo. E, rapaziada, se inscreve no nosso canal. Segue ele no Instagram dele também, pra você acompanhar tudo que tá acontecendo lá. Vai estar tudo aqui embaixo. Paulo, vai estar tudo no link da descrição. Pra quem é São Paulino, inclusive, também segue lá. Ou também não, né? Eu gosto de acompanhar o futebol. Eu quero só aqui agradecer bastante vocês. Foi um prazer imenso, Arthur, Diogo. Foi um papo bem legal. Vocês estão aí no caminho certo, perguntas inteligentes, e é esse tipo de papo que eu gosto, quando é inteligente o negócio, entendeu? Que me desafia a tentar responder coisas que às vezes eu nem falo no dia a dia. Parabéns pela página, pelo trabalho e sucesso para vocês. Obrigadão. Valeu, rapaziada. Abraço. Valeu.